pensando um pouco, meditando hoje um pouco um assunto um pouco, para não dizer muito, né? Um pouco controverso, um assunto que muita gente não gosta. Vamos abrir as nossas Bíblias e em Gênesis capítulo 14, versículo 18 a 20. Gênesis capítulo 14, 18 a 20. Então, diz o texto bíblico, então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Vamos estar pensando um pouco sobre esse assunto. Dízimos e ofertas é bíblico, é uma questão de fé. O que é dízimos e o que é as ofertas? Como eu falei, é um assunto polêmico, né? Eu disse que é um assunto polêmico. É um assunto que, infelizmente, por ser polêmico, muita coisa é dita por aí. Muitos pastores, muitos líderes religiosos, muitas pessoas da sociedade, geralmente eles comentam muito sobre isso, né? Fala-se muito sobre isso. Dízimo, para quem dá dízimo do Velho Testamento, coisa do tipo, né? Então é um assunto polêmico, muita gente fala muita coisa. E por muita gente falar muita coisa sobre o assunto, tem gente que não gosta de ouvir. Também tem aqueles que não querem ouvir esse assunto. Semana passada eu estava na nossa classe, os novos convertidos, e nós estávamos estudando justamente sobre isso. E esse assunto eu pensei assim, não, a igreja precisa participar também desse assunto, né? Apesar de que tem gente que não gosta de ouvir. Falar em dízimo e oferta, tem gente que não gosta de ouvir esse negócio. E também, irmãos, esse assunto, ele não é nada um assunto menos importante na Bíblia. Pelo contrário, também é um assunto muito importante. É um assunto tão importante porque, afinal, faz parte do reino de Deus. Não é uma coisa nossa, do homem, é coisa de Deus. E a gente precisa pensar isso também. Às vezes não consegue entender isso. Às vezes, como muitas pessoas falam muita coisa lá fora, às vezes pensamos que esse negócio é coisa de líderes religiosos, de pastores, de entidades religiosas, e assim por diante. Não é. E a gente vai pensar nisso. E comigo eu chamo você a pensar, por que ele é polêmico? Tem gente que, por exemplo, diz que dízimo, principalmente dízimo, é coisa do Velho Testamento da lei. Você já ouviu falar isso? Né? Tem gente que diz, não, é coisa do Velho Testamento, é coisa da lei, é do povo de Israel. E aí começa a discussão sobre o assunto. Não gostam de falar sobre isso porque geralmente, e aí toca um pouquinho numa situação, porque quando a pessoa não participa da entrega dos dízimos e das ofertas, está pecando, e a gente vai pensar sobre isso. E pecado não agrada a ninguém. Tê-lo, vamos dizer assim, à mostra. Você confessa os seus pecados para Deus? Eu creio que sim. Eu creio que você coloca diante do Senhor os seus pecados, né? Agora você consegue confessar a Deus, aliás, diante dos homens o seu pecado? É difícil. Já começa a ficar complicado, né? Falar diante dos homens o seu pecado fica complicado, né? E ainda mais quando alguém fala do seu pecado e você fala, poxa, quem é que falou para o pastor, quem é que falou para o Tiago sobre esse meu problema? Ele está tocando nessa tecla aqui direto, parece que ele sabe tudo da minha vida. A pessoa fica com raiva, às vezes, dos líderes, dos professores, quando se fala em algumas das coisas que batem de frente com ele. E é importante para o reino de Deus, eu quero afirmar bastante isso também, irmãos, porque, afinal de contas, quando nós lemos na Bíblia sobre esse assunto, nós vemos que esse assunto está muito relacionado ao sustento da obra de Deus. Os irmãos sabem, o irmão Zé Bento falou aqui agora há pouco, né? Nós estamos iniciando agora uma campanha. Aliás, já começamos a campanha de obras, né? Já começamos essa campanha. Por que essa campanha ela existe? Por que às vezes nós passamos dificuldades nas nossas igrejas? Porque Satanás, sabendo disso, trabalha contra. Porque se não houver sustento na casa de Deus, como é que o reino consegue crescer? Por exemplo, pastor, como é que nós pagamos
pagamos a luz? Como é que nós pagamos os ministros da igreja? Como é que nós pagamos os nossos impostos que tem que ser pago? Como é que nós compramos material? Às vezes as pessoas reclamam, mas o som da igreja está horrível. Ótimo, pode ser até que seja, mas a gente precisa melhorar. E como é que a gente faz isso? Eu costumo brincar nessa hora que a gente não chega, por exemplo, numa loja para comprar um microfone novo, porque os que estão velhos estão ruins. A gente não chega assim, eu quero aquele microfone ali, o melhor que tem, ótimo, custa tanto. Assim, Deus pagará, pode me dar. Pela fé, Deus vai pagar. Não funciona assim, você já ouviu isso? Tinha uma missionária que ela, brincando, falava a mesma coisa. Assim, eu com o meu carrinho posto no posto de gasolina e faço completo o tanque. Vou pagar com fé. Isso não funciona, né? Essa missionária, ela passou muitos apertos. Não sei se alguém conheceu ela, missionária Luci Guimarães. Né? Luci Guimarães, nós inclusive trabalhamos juntos no seminário como professores. Ela falava muito isso, eu dava muito carona para ela no seminário que nós íamos, e ela comentava sobre as aventuras dela como missionária num país pobre, muitas das vezes, que ela trabalhou na América do Sul, né? E ela dizia assim, vou no supermercado comprar um alimento para eu comer, eu chego lá no caixa e digo, vou pagar com fé, cartão fé, não existe isso, né? É dinheiro. Então, muitas das vezes o trabalho do Senhor não rende porque falta o quê? Como o pessoal fala, cascado, né? Falta dinheiro para a gente poder funcionar. Às vezes a coisa não funciona como deveria porque falta. E o reino de Deus perde com isso. Perde com isso. Daqui a pouco a gente vai pensar. Mas eu quero ir um pouco mais fundo. Quero um pouquinho mais fundo. Primeiro eu vou querer discutir com os irmãos por que ele é polêmico. Por que ele é polêmico? É interessante. Você sabe quando começou a prática do dízimo na Bíblia? Você sabe? Alguém falou alguma coisa aqui, quem foi? Mas desde que começo, quando? De Abraão. Quando a gente vê a primeira menção, só para voltar ao texto que nós lemos, a primeira menção de dízimo, ela aparece em Abraão. E aqui vem um grande detalhe. Que quando Abraão entrega a Melquisedeque, no texto que nós lemos, o dízimo, você leu comigo que alguém disse para ele, tem que entregar? Você leu ali no texto? Abraão então entregou o dízimo a Melquisedeque porque tinha que entregar. Está escrito assim lá. Ninguém falou para Abraão assim. Né? Ninguém falou. E a oferta? Quando é que surge? Você já ouviu falar da oferta na Bíblia? Só ele, Caim e Abel. Já lá em Gênesis, capítulo 4, depois você lê com cuidado, já está lá, Caim e Abel trouxeram oferta. Agora deixa eu falar uma coisa interessante, para quem não sabe. No hebraico, as duas palavras são totalmente diferentes. Tem um objetivo bem estabelecido. Dízimo é matemática, 10%, é um percentual. A palavra hebraica, até trouxe aqui, não sei falar esse negócio muito não, né? Porque o meu negócio não é língua, é machai, eu acho que é assim que se fala. Né? Quer dizer décima parte, só isso. Décima parte. E oferta, a palavra hebraica é minkal, quase como um japonês aqui, minkal, né? Que quer dizer dádiva, presente. Dádiva, por exemplo, tem nada a ver com dízimo. Oferta é oferta, dízimo é dízimo. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, Abraão fazia parte da lei o ter que entregar dízimo quando Abraão entregou? Ou seja, já existia essa lei? Não. Nem o povo de Israel existia ainda. Não havia nação ainda. Não havia. Se Abraão entrega a Melquisedeque o dízimo, é porque era uma prática já corriqueira. É uma prática normal, natural. Que provavelmente, com muita certeza, vamos dizer assim, Deus já havia ensinado isso na prática. A entrega do dízimo aos sacerdotes de Deus. Já existia isso. E quando veio surgir o povo de Israel, a nação de Israel, uma das coisas que é importante ter é o quê? Uma nação. Uma das coisas entre elas é o quê? A sua o quê?
leis, a sua constituição. E as leis, irmãos, elas não surgem do nada. Vou fazer uma lei agora aqui, absurda, aí cria uma lei. Eu sei que a gente tem políticos por aí que fazem umas coisas desse tipo, né? Mas a lei normalmente ela vem para normatizar, regulamentar o que já está sendo feito. Quer dizer, vou dar um exemplo. Você foi privilegiado por Deus e comprou uma casa num condomínio. Um condomínio daqueles bacanas, né? Com porteiro, piscina, né? Eu sei que tem muitos que já fizeram isso aqui, outros que ainda vão fazer e vão conseguir, se Deus quiser. Né? Bom, você vai comprar uma casa no condomínio. Você toma banho normalmente quando precisa. Né? Eu sei que tem gente que gosta de fazer isso no sábado, mas não é bom não, né? Faça todo dia, quando necessário. Você toma banho todo dia, você vai ao banheiro e toma seu banho, né? E vai lá tomar seu banho. Existe lei contra isso? Né? Existe lei contra isso? Não existe lei para isso. No Brasil não existe, você tem que tomar banho todos os dias. Você tem que tomar banho de 6 da manhã a 8 da noite. Um desses horários você escolhe tomar seu banho. Você é obrigado a tomar banho nesse horário. Fora desse horário você não pode tomar banho. Existe essa lei aqui? Sabe que tem país que tem essa lei? Se você não pode usar o banheiro à noite, você não pode, é lei. E se você usar e fizer barulho, o vizinho chama a polícia e você vai preso. Sabia disso? Tem um país assim. Tem um país, diga-se de passagem, bem rico. Para quem não sabe, curiosidade, pesquisar, Suíça. Pesquise lá. É lei. Foi criada essa lei lá. Mas por que essa lei foi criada? Por que no condomínio, por exemplo, quando você compra a sua casa, você tem que ter e estar sujeito àquelas leis que são estabelecidas naquele condomínio? Por quê? Você sabe por quê? Para normatizar, para não virar bagunça. Se você vai morar num condomínio, por exemplo, o Mateus, meu Mateus, que também está estudando, né, termina esse ano, graças a Deus, né? Ele morando aqui perto do condomínio, lá não se podia fazer barulho depois de uma certa hora. É lei do condomínio. Por quê? Para não virar bagunça. Normalmente as leis são criadas para normatizar, regulamentar, para que a coisa não vire bagunça, do que é normal na vida de todo mundo. Tomar banho é uma coisa normal. Quantas de vocês já tomaram banho 10 horas da manhã, ou 10 horas da noite, meia-noite, 1 hora da manhã, está tão calor, né? Vou tomar um banho e vai lá, chovendo, ainda sai cantando, tomando banho, vai feliz da vida porque está se refrescando. E ninguém tem nada a ver com isso. Mas se você está na Suíça, meu camarada, você não pode fazer barulho. É lei. Eles fizeram, eles vivem. É lei. Lei normalmente se faz para regulamentar o que já existe, botar estrutura, botar ordem naquilo que já é feito naturalmente. Voltando para o dízimo. As leis de Deus, que Moisés, muito tempo depois de Abraão, vai escrever, ele vai escrever nada de mais do que já realmente existia. Não terás outros deuses diante de mim. Quando foi que isso passou a existir? Ali nos 10 mandamentos? Já está lá no Velho Testamento, já lá antes mesmo da criação. E assim por diante. Todas as leis, inclusive o dízimo. Deus simplesmente normatizou. Simplesmente ele criou esta lei para regulamentar a situação da lei que está escrita no Velho Testamento, ou as práticas, aliás, que estão escritas no Velho Testamento. Acompanhem comigo, você vai ver lá em Levítico capítulo 27, versículo 30 a 34. Acompanhem comigo aqui. Em Levítico 27, 34 diz: todos os dízimos da terra, sejam dos cereais, sejam das frutas das árvores, pertencem ao Senhor, são consagradas ao Senhor. Se o homem desejar resgatar parte do seu dízimo, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor. O dízimo dos seus rebanhos, 1 de cada 10 animais que passe debaixo da vara do pastor será consagrado ao Senhor. O dono não poderá retirar os bons dentre os ruins, nem fazer qualquer troca. Se fizer alguma troca, tanto o animal quanto o substituto se tornarão consagrados e não poderão ser resgatados. São esses os mandamentos que o Senhor ordenou
Sinai para os israelitas, cuja finalidade agora você vai entender. Ele vai colocar isso na Deuteronômio 26, versículo 12, porque ele tem finalidade, né? Deuteronômio capítulo 26, versículo 12. Para que Deus criou, regulamentou esta lei, melhor dizer, a finalidade? Quando tiverem, Deus falando, separado o dízimo de tudo quanto produzir no terceiro ano, no ano do dízimo, entregue-no ao levita e ao estrangeiro, e ao órfão e à viúva, para que possam comer e saciar-se nas suas cidades. Você lembra que quando o povo de Israel foi dividido por Deus na terra prometida, 12 tribos entraram, 12 tribos estavam agora aqui sendo distribuídas as terras. Só uma não recebe terra. Só uma foi proibida por Deus para trabalhar. Não podia lavrar, não podia plantar, não podia fazer nada, a não ser servir na adoração, no templo. Essa tribo ia sobreviver do quê? Dos dízimos, das ofertas que eram levadas àquela. E as viúvas e os órfãos. Prática que ficou estabelecida, inclusive até os dias de hoje, você sabe disso. A necessidade da ajuda dos órfãos e das viúvas. Da onde vem isso? Os dízimos das ofertas. Isso foi estabelecido por Deus mesmo antes da lei já existir. Mesmo antes das leis existirem. Dos 10 mandamentos e outros muitos, escritos por Moisés. Já era prática. O problema, e aí agora você vai entender por que é um problema hoje na questão de trazer confusão ou uma coisa do tipo polêmico. É porque, irmãos, no decorrer da história, muita coisa foi inventada. E para você ter uma ideia, no ano de 585, a Igreja Católica institucionalizou no concílio de Macon os 10% que deveriam ser entregues pelos fiéis à Igreja. Ela decretou, olha, como vai decretar algo que isso já está na Bíblia? Eu achei estranho isso. Mas ela tinha um segundo propósito. Você sabe qual é a história da Igreja Católica com relação às oferendas, os dízimos e aquelas coisas todas que eram levadas. Você sabe a história. E Carlos Magno, você deve conhecer quem estuda história, rei dos francos, ele estabeleceu, por causa da sua conquista, essa prática em toda a questão do seu império, lá no século IX. Difundido então. Então ficou uma coisa tipo obrigatória estabelecida pela Igreja e por Carlos Magno no seu império. Só que a gente sabe quais são as finalidades. Não era para sustento da Igreja e dos órfãos das viúvas. Se você quiser, pode estudar e você vai ver que aquelas indulgências que eram trazidas aquelas vendidas, as ofertas, os dízimos, para a construção do que hoje você conhece como aquele negócio lá em Roma, né? Onde o Papa mora. Bom, cada um faz o que quer da sua religião. Eu não vou discutir o assunto. O que eu vou discutir é trazer o seguinte, a deturpação do porquê e para que dessa oferta e do dízimo. Isso traz confusão realmente. Primeiro que se você é uma pessoa temente a Deus, você vai participar disso, e por isso muitos não gostam. Por que muitos não gostam de que se fale sobre dízimos e ofertas? Por quê? Porque são pessoas que vivem à margem da sociedade espiritual com Deus. Você conhece a palavra marginal? Né? Você conhece a palavra. O que é uma pessoa marginal? Que está à margem da sociedade. E repare que Malaquias, ele registra isso. Quando ele diz lá no capítulo 3, versículo 8 e 9, o que Malaquias está dizendo? Acompanhe comigo, é pesado. A primeira expressão do texto, pode um homem fazer o quê? Roubar a Deus. Quando fala em roubar, você pensa em quê? É ladrão. É ladrão, é a Bíblia, não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Pode alguém roubar a Deus? Contudo, vocês estão o quê? Me roubando, diz Deus. E ainda perguntam como é que te roubamos? Aí ele dá a resposta, nos dízimos e nas ofertas. Continua, vocês estão debaixo de grande maldição por causa disso. Vocês estão roubando. Vocês são marginais.
Ninguém gosta de ouvir essa palavra, quem é aqueles que não são fiéis com dízimos e ofertas. Ninguém quer ouvir isso. Por isso é uma coisa que as pessoas jogam culpa para os outros. Eu vou dar lá dinheiro para o pastor? Não é assim que se fala por aí fora? Ah, se fosse verdade nas igrejas sérias, os pastores e líderes dessas igrejas estariam muito bem como essas igrejas doidas que acontecem por aí. Aí tinha razão. Mas nas igrejas sérias a coisa não funciona assim. Não é assim que a coisa funciona. Quando você entrega seu dízimo, quando eu entrego meu dízimo, quando nós entregamos as nossas ofertas, nós não entregamos para ONGs. Eu não tenho a conta bancária da igreja para mim. Não tenho. E nem quero ter, nem mexo. Evito todo possível. E quando tiver que fazer alguma coisa, eu chego para os tesoureiros e falo, dá para fazer? Eles que liberam, nem sou eu que libero. Não faço isso. Não é meu dinheiro. Não é seu dinheiro. É de Deus. É coisa séria. Não é brincadeira. Mas as pessoas não gostam de ouvir isso porque elas se colocam numa questão de defensiva. Está no erro, lógico. Quando você ouve alguém falar do seu erro, você se coloca numa posição de quê? Defensiva. Você vai tentar justificar. Isso é velho. Desde Adão e Eva já acontecia isso. Quando Deus chega para Adão e cobra dele o erro dele, ele joga a culpa para outro, para sua mulher. E a mulher joga para a serpente. É assim o ser humano. Por isso que nós começamos a criar desculpas para isso. E Malaquias é bem claro, roubará a Deus. Aí alguém diz, mas isso é no Velho Testamento. Volto a dizer, não é no Velho Testamento. É antes, inclusive, da lei de Deus. Antes da lei de Deus, os dízimos e as ofertas. Era uma coisa que Deus já tinha ensinado isso. E aí, quem não é fiel, e toda lei tem consequências, não é assim? Funciona? Uma lei, quando você quebra, o que acontece? Você é o quê? Punido. Os motoristas que sabem muito bem disso, né? Avança um sinal e tem um guarda, o que ele vai fazer? Vai te punir, vai multar. Você vai reclamar do quê? Você está errado. Tem o que reclamar? Não. Vai pagar a multa e vai ficar com seus pontos na carteira. Não tem jeito. Você mata uma pessoa, vai fazer o quê? Vai ficar rindo depois? Não. Vai ser preso, vai ser punido, dentro dos parâmetros da lei. Por quê? Porque você quebrou uma lei. E é a mesma coisa também com Deus. E aí diz Ageu, capítulo 1, versículo 5 a 6. Olha o que Deus diz para você e para mim quando nós não participamos. Olha só, que dele. Agora assim diz o Senhor dos Exércitos, vocês vejam onde os seus caminhos levam. Olha só o que você faz. Diz Deus. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem e não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Isso é consequência daquele que não é dizimista. Vai fazer trabalho aberto e não vai ter resposta do trabalho. Tem gente que não consegue, é uma coisa assim interessante, não sei, ele não consegue enxergar que a vida dele muitas das vezes está difícil porque ele não entrega notícia, não devolve a Deus o que é de Deus, a sua oferta. E depois coloca a culpa no presidente, coloca a culpa na sociedade, coloca a culpa no salário, no emprego, que o patrão paga pouco, coloca a culpa em todo mundo, mas nele não. Ainda chego a dizer, daqui a pouco eu vou comentar mais sobre isso, eu sei fazer um pouco. Não são essas desculpas. Agora, diferente das leis humanas, a lei de Deus age de forma diferente, no sentido, veja, a lei de Deus diz assim, a lei do homem, você tem que pagar seus impostos. Se você não pagar seus impostos, você tem algumas sanções, você tem alguns problemas aí, infringiu a lei, paga pela lei, muito bem. Agora, se você for fiel à lei sempre, nunca errar, pagar seus impostos, nunca cometer nenhum delito, vai estar perfeito. No final de um ano, você tem um prêmio por causa disso? Por exemplo, o Ministério da Fazenda. Olha, esse ano você pagou todos os seus impostos, você fez a sua declaração de imposto de renda maravilhosamente bem, pagou, sim,
dívida para pagar, fechou o banco sem dívida nenhuma, seu nome foi para o SPC, você é um excelente cidadão. Economicamente falando, você é uma pessoa maravilhosa. Por causa disso, você vai ganhar um carro. Certo? É assim que funciona? Não. Ela não quer nem saber disso. Só quer saber o que você tem que fazer. E temos que fazer sim. Lógico. Mas a lei de Deus é diferente. A lei de Deus funciona de uma maneira bem diferente. No texto de Malaquias que nós lemos, na sequência do capítulo 3, versículo 10 a 12, olha o que Deus diz para você que cumpre com suas obrigações. Traga o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponha-me à prova. Deus está dizendo para você, pode me testar, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam, se não vos abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Então, se eu pegar o meu dízimo e minhas ofertas, serei tão abençoado que não vou ter aonde guardá-las? Sim, está escrito na Bíblia. Deus fala, faz a prova. Impedirei, olha o texto de Ageu aqui agora, funcionando de uma maneira contrária. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras dos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão de quê? Felizes. Porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Em outras palavras, você que é fiel a Deus no seu dízimo e nas suas ofertas, você será abençoado. Veja, não é questão de troca, a gente faz um negócio assim para ele, assim, né? Você entrega e Deus vai te abençoar com o dobro. Tem gente que até diz quanto, né? Você dá 100 que Deus vai te devolver 1000. Né? Tem gente que ensina assim. Não é isso, não é negócio com Deus. Deus não é banqueiro, não. Deus não é banqueiro. Deus quer que você participe isso de coração. Depois a gente vai falar sobre isso. Deus quer que você participe de forma voluntária. Entenda que a obediência a Deus resulta em bênçãos. E não são poucas. O texto é claro em dizer, também o Senhor foi dizendo, é o texto, que Ele vai derramar muitas bênçãos que você não tem nem onde guardar. Você já viu aquela pessoa que ganha às vezes um salário mínimo e não falta nada para ela? Já viu isso? Já viu aquela pessoa que ganha um saláriozinho apertadinho e tem o seu alimento, tem a sua roupa, tem a sua casa, pode ser até lugar, mas tem a sua casa, tem o seu alimento, tem a sua roupa, tem lá o dinheiro por remédio, tem tudo lá e está bem, tranquilo. Porque a gente faz muita confusão com relação a coisas. Você acha que estar bem é ter uma casa no condomínio fechado, com piscina, comendo carne de primeira todo dia. Quem não gosta de carne come frango, quem não gosta de frango come ovo, né? Mas carne boa todo dia, uma televisão em cada cômodo da casa, inclusive no banheiro, ar-condicionado central, uma coisa linda, você não passa calor nem frio, está tudo. Tem gente que acha que é isso, com um carro, e agora é carro elétrico, né? Agora está melhorando, né? Carro elétrico na garagem, um para você, outro para sua esposa ou para o marido, e um para os filhos, para cada um deles junto. Não é isso. Isso não é ser abençoado por Deus. Isso não é. O salmista é claro quando diz: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, nada me faltará. Isso é ser abençoado por Deus. E Deus sabe o que você precisa, e com certeza, se você for fiel, Ele vai te dar. Pronto, não tem que discutir isso. É a Bíblia que fala. Mas nós nos esquecemos disso. E por que nós esquecemos dessa bênção? Porque o diabo quer que você não lembre disso. Ele não quer que você lembre disso. Ele não quer que você nem veja isso. Por que ele não quer que você nem lembre, nem veja isso? Porque isso é muito importante para o reino de Deus. Lembra que eu falei? É importante para o reino de Deus? Por que é importante para o reino de Deus, irmãos? Veja, voltando àquilo que eu falei no início, para que haja mantimento na casa do Senhor, para que haja mantimento. Eu conheci um pastor, acho que ele até faleceu. Ele tinha umas tiradas meio assim, agora não lembro nem se foi ele que falou, umas tiradas meio rompantes, né? Ele falou uma coisa interessante, mas isso era no contexto dele, por favor,
espiritual, entenda, ele diz o seguinte: quem não entrega o dízimo e nem entrega as suas ofertas, não tem direito a fazer nada dentro da igreja, nem participar. Ele fala pesado, coisa pesada, tem até um pouco de lógica. Ele diz o seguinte, por exemplo, se você não entrega o seu dízimo e sua oferta, você não tem direito de beber a água da igreja, você não tem direito de sentar no banco que está limpinho, que alguém limpa para você, você não tem direito de receber remetido da igreja, você não tem direito nem de olhar a luz, porque a luz está sendo paga por alguém, você não tem direito a nada. Você está tipo aquelas pessoas que infelizmente roubam a sociedade nas suas comunidades. Não estou dizendo que todo mundo que mora lá rouba, não é isso. Na luz, na água, você conhece alguém assim? É complicado. Você que paga a sua luz, que paga a sua água, você paga também por causa desses furtos que são feitos na sociedade. É mais ou menos isso. Você que não entrega seu dízimo de oferta, dizia esse pastor, de forma pesada até, eu acho, mas dizer isso em outras palavras, você está desfrutando daquilo que você não está participando dos seus dízimos e suas ofertas. Aí depois ainda quer reclamar, né? Depois vai reclamar, acha-se no direito de reclamar. Vem cá, essa mesa aqui está cheia de poeira, não sabe limpar esse negócio não? Não pode nem falar, não participa, quer cobrar? Está debaixo de maldição, e geralmente quem está no erro quer apontar a falha dos outros, quer apontar o erro dos outros. Mas é importante para o reino de Deus, porque isso aqui funciona de uma forma, infelizmente, também financeira. Apesar de nosso Deus, como disse o irmão Zé Bento, muito bem ser Deus do ouro e da prata, e tudo está nas mãos dele e é dele, mas ele quer que você participe com aquilo que é dele e ele te confiou somente uma parte. Tudo que você tem é dele. Tudo. A sua casa, o seu carro, quem tem, a sua bicicleta, quem tem, a sua roupa, até o seu corpo é dele. E ele está dizendo o seguinte: de tudo que eu estou te confiando, só quero 10% de volta. Só isso. E quando você não participa disso, o reino é prejudicado. O reino é prejudicado. E Deus, irmãos, como eu falei lá voltando a Malaquias, Deus quer te abençoar muito. Mas é uma questão de você ser também participante. Se você não participa, você está em contradição com Deus. Está de frente, batendo de frente com Deus. Mas tem gente que fala assim: ah, pastor, mas como é que eu vou participar com o meu salário? Aí eu digo assim: 10% de zero é quanto? 10% de zero é quanto? É zero. Não ganha salário, como é que vai participar? 10% de zero é zero. 10% de 10 reais, quanto é que é? Pessoal da matemática. R$1. Então, se você ganha 10 reais por mês e entrega R$1, você está participando igualmente como aquele que ganha 300 mil reais por mês e entrega 30 mil. Você não está dando nem mais nem menos do que ele. Deu para entender? A matemática de Deus é diferente da nossa. Deus não quer ver números, Ele quer ver coração. Deus quer ver o nosso coração, o seu coração. Então, esqueça essa ideia de que, porque eu ganho pouco. Esqueça isso. Deus não vê isso. Deus quer ver a sua fidelidade para poder te abençoar. E para terminar, na prática do dízimos e das ofertas, Ele quer nos ensinar. Ensinar o quê? Ensinarmos a ser, cada um de nós, bons mordomos. Bons mordomos. Você sabe o que serve um mordomo? Você sabe o que serve um mordomo? Hoje em dia não existe mais esse negócio mais de mordomo. Mas você sabe o que serve um mordomo? Mordomo é aquele indivíduo que cuida da casa do seu patrão. É aquele que gerencia, é aquele que vê a dispensa se tem que comprar comida, é aquele que vê as coisas que estão limpas ou sujas, ok? É aquele que gerencia a casa do patrão. Esse é o bom mordomo. E o bom mordomo é aquele que gerencia com, primeiro, sabedoria. Olha o que Paulo fala para a gente, uma coisa linda, irmãos. Em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1 e 2, Paulo dá um exemplo lindo de sabedoria. Olha o que ele fala: quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana,
separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está nos dando sabedoria. Olha, eu tenho a campanha de obras para participar, eu quero participar, mas eu não consigo participar com um montante tal. Então faz o seguinte, junte, vai juntando moedinhas por moedinhas. Ontem eu vi um filme interessante de uma pessoa que queria abrir o seu negócio. Ele vivia no século XIX, se não me falha a memória. É uma fantasia, lógico, mas eu achei interessante o filme, porque aquela pessoa, né, ela foi juntando moedas de gorjeta que ia ganhando, juntando moedas do que ia ganhando. E quando ela fez as contas, ela tinha um montante suficiente para abrir o negócio dela. Sabedoria, isso é sabedoria, o mundo tem isso. Ele nos ensina a termos sabedoria a administrar os nossos bens. Às vezes tem pessoas que ganham um salário mínimo que quer gastar, vivendo, gastando mais que um salário mínimo. Vai conseguir? Não vai conseguir. Isso é falta de sabedoria. Isso é incompetência. Não é assim que funciona, não. Você tem que ter inteligência. Se você ganha tanto, gaste tanto. E tanto é de Deus. E acabou. E Deus vai te abençoar. E vai abençoar muito, não é pouco. Abençoar muito, não é pouco. Pense nisso. Sabedoria. E com alegria. O que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7 a 11? Esse texto você conhece muito bem. Cada um de vocês, né? Cada um dê conforme determinou em seu coração. Sobre as ofertas que Paulo está falando. Não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada. Olha novamente, reforço agora da parte de Paulo. Para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda a boa obra. Como está escrito, agora ele cita o Salmo 112, versículo 9. Distribuiu, deu aos seus bens, aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Ele está citando aqui o Salmo 112, versículo 9. Aquele que supre a necessidade ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará, não é somará não, é multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Interessante. Voltando agora a Abraão, eu comecei com ele e agora termino com ele. Voltando a Abraão. Abraão foi abençoado por Deus. O que vocês acham? E muito. Mas por que ele foi muito abençoado por Deus? Vocês lembram a história? Por quê? Porque o coração de Abraão era um coração voltado para as coisas de Deus. E na hora em que ele entregou o seu dízimo, ele entregou o dízimo de tudo o que ele recebeu. Eu tenho muito a aprender ainda também. O pastor Renato Gomes, uma vez, ele falou uma coisa que eu achei interessante. Quem conheceu, meu pai conheceu também, Adriano também conheceu. Achei interessante uma vez uma atitude dele. A igreja deu para ele um presente. E quando a igreja dava esse presente, deu esse presente, ele quis saber o valor. Você pergunta para ele o valor do presente que ganha? Eu não faço isso. Eu não faço isso. A camisa que a igreja me deu semana passada, eu não perguntei quem me deu, quanto foi. Eu não faço. Eu devia aprender isso. Sabe por quê? Ele não fazia de má vontade não, de afronta, não é isso não. É porque ele leva ao pé da letra a expressão, tudo que ganhou, tudo que conquistou. Então quando ele ganhava uma camisa, ou um tênis, ou alguma coisa do tipo, ele perguntava o valor para ele entregar o quê? O dízimo daquilo. Aí você pensa assim, puxa, mas irmãos, o homem abençoado é pastor Renato. O homem abençoado, está vivo até hoje. Está lá, com as suas limitações da saúde, da idade, claramente, mas o homem abençoado aquele, ele e a sua esposa e seus filhos.
sempre tinha, nunca passou aperto. Passava dificuldades? Claro, todos nós passamos, muitas das vezes em certos momentos. Não, ele também não era super crente também não, tá? Pensa isso não. Mas ele era um homem abençoadíssimo por Deus. O carrinho dele era um Fusca, porque ele amava o Fusca. Aí o pastor Carlos César, cadê ele? O pastor Carlos, o Fusca. O homem gostava de um Fusca. Tinha a possibilidade de comprar um carro melhor, mas não comprou. Ele gostava do Fusca, o negócio dele era Fusca. Turma do Fusca aí. Mas era abençoado. E até hoje é abençoado. E para não ser pesado agora na velhice, ele e a esposa, ele banca. Também não sei se é 100%, mas ele banca a estadia dele num asilo ali em Suacape, agora não me lembro o nome, tem um asilo ali. Ele banca com o salário dele para não ser pesado aos filhos. Está sendo pesado aos filhos. Lá tem toda a assistência médica e total lá que ele precisa. Ele é exemplo também. Um exemplo de vida para nossas vidas. Porque Deus é quem diz, Ele vai nos abençoar e muito, nos multiplicará as muitas bênçãos que nós precisamos e teremos. Mas isso, irmãos, preste atenção no texto. É para quem entende e pratica. Só isso. É para quem entende e pratica. Aí eu fecho dizendo assim, se alguém pensa que é coisa do Velho Testamento lá atrás, se alguém pensa isso, porque eu não encontro a prática do dízimo legalmente falando no Novo Testamento. Você não lê no Novo Testamento isso, também eu não leio outras coisas no Novo Testamento, mas que está na lei. Eu também não leio, mas está na lei. Pense um pouquinho. Você vai conseguir chegar a uma... Eu não vou dar nenhum exemplo. Eu estava com um aqui na cabeça, eu não vou dar nenhum exemplo. Mas veja na lei, lá atrás. E veja no Novo Testamento se encontra alguma coisa referente a isso, escrito da mesma maneira. Você tem coisa que não está falando. Mas você subentende. Você entende que é a mesma coisa. Porque Deus, quando Jesus Cristo veio, Ele não veio para abolir a lei. Ele veio para completar aquilo que faltava na lei para nós, porque a letra mata, diz Paulo, mas o Espírito vivifica. Então, se fosse para abolir a lei, Jesus Cristo tinha dito, agora o Velho Testamento esqueçam, não existe mais, não se vão, não é isso, você vai ver. E Paulo é um dos que cita muito o Velho Testamento. Se vocês quiserem, vocês podem pesquisar lá. Tem coisas na lei que não aparecem no Novo Testamento e as igrejas hoje praticam como sendo realmente questões obrigatórias. Deixar um trabalhinho de casa para vocês pensarem um pouquinho. Se tiver curiosidade, depois me procurem. A gente fala, ajuda. Mas essa vai vocês deixar para vocês trabalharem e pensar. Nem tudo está exatamente escrito como no Velho e no Novo Testamento, mas que está lá, está também. Eu sei que vocês devem ter pensado em alguma coisa aí, lembrado de alguma coisa. Que Deus possa nos abençoar, porque nós precisamos ser abençoado, e se você quiser ser abençoado, muito mais do que já é, faça aquilo que tem que ser feito, não somente no dízimo das ofertas, mas em tudo que Deus estabelece na sua vida. Que Deus possa nos abençoar, Deus possa nos ajudar a sermos tementes a Deus. E se você não era, não tente fazer negócio com Deus. Senhor, eu vou pagar isso depois. Não. Peça perdão a Deus e comece de agora em diante a acertar a sua vida com Deus. Vamos orar então, pedindo a Deus que nos abençoe e nos ajude no nosso dia a dia como fiéis servos do nosso Deus. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem nos ajudado, nos chamado a atenção, nos orientado a fazer a Tua vontade, Senhor. Seja com cada um dos Teus servos. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Nós estamos encerrando o culto da manhã, nós temos o culto da noite.